hoje sobre um tema que é recorrente no consultório, que é o fato das crianças chegarem buscando um tratamento dentário sem um diagnóstico específico. Aí são vários fatores que acabam influenciando essa postura que muitas vezes chega até a ser cultural. E muitas vezes a gente tem muitos recursos nas mãos e a gente acaba não fazendo uso desses recursos que estão ao alcance das nossas mãos, que não dependem de mais ninguém. Então eu gostaria de falar mais especificamente hoje sobre os primeiros alertas que a gente recebe de que uma criança está merecendo uma atenção especial por parte dos pais a partir das observações da escola. Os professores acompanham as crianças por um espaço bastante longo durante o dia, não é? Muitas crianças ficam só no período da manhã, por 3 horas, 4 horas na escola. Algumas crianças ficam, mesmo bem novinhas, ficam o dia inteiro na escola. E o que os pais às vezes acabam não valorizando são observações muito pertinentes de profissionais que não estão dispostos a dar um diagnóstico ou fazer um julgamento daquela criança, mas simplesmente ajudar e orientar os pais com relação a uma possibilidade de um olhar mais específico com relação a alguma dificuldade ou alguma diferença no aprendizado ou no comportamento daquela criança, que caso seja abordado com carinho, com uma atenção especial naquela fase em que os profissionais da escola estão salientando, a vida da criança e da família vai ficar bem mais facilitada, bem mais alegre, bem mais suave naquele momento e nos próximos momentos da vida da criança, tanto do ponto de vista escolar quanto do ponto de vista da relação das crianças em todos os âmbitos. O que nós escutamos muitas vezes é que os pais não têm parâmetros para avaliar as observações que estão sendo feitas pela escola, porque são, por exemplo, pais de primeira viagem. Então, uma sugestão é os pais, se possível, irem à escola e observarem os seus filhos em interação com outras crianças. Porque os próprios pais, observando seus filhos na relação com outras crianças, eles mesmos vão poder avaliar, vão poder começar a fazer um julgamento do que de fato está acontecendo. E aí decidirem pela busca de uma ajuda profissional ou não. Então, em primeiro lugar, nós temos que escutar quais são os critérios, quais são as observações que esses professores estão fazendo para terem chamado a atenção dos pais para uma conversa, por exemplo. Então, sem pensar que essa criança está sendo julgada, está sendo discriminada por qualquer motivo, escutar atentamente, amorosamente esses professores. Muitas vezes a criança chega ao consultório com diferenças ou com dificuldades muito grandes, diferenças no padrão de desenvolvimento, né? E com dificuldades muito grandes. E quando nós vamos abordar esses pais, os pais falam que o pediatra já havia comentado, que a escola já havia comentado, que um parente já havia comentado, mas os pais não levaram a sério esses comentários. Então, a minha sugestão é que comecem a avaliar calmamente e realmente levar para a consciência de que essas observações podem ser algumas observações que vão facilitar a vida dessa criança. Então, que conduta pode ser tomada a partir da verificação, da validade dessas observações, não é? Para que vocês trilhem, né? A família trilha um caminho seguro e mais fácil para essa criança. Então, vários são os caminhos. Então, dependendo das observações feitas pela escola, a própria escola pode sugerir que profissionais seriam importantes para continuar uma avaliação criteriosa dessa criança.
Então, por exemplo, o pediatra, desde que ele saiba das dificuldades que efetivamente estão acontecendo, eles podem sugerir uma série de exames. Por exemplo, exame de audição, né? Então ele pode sugerir, por exemplo, além dos exames, outros profissionais, como por exemplo um otorrino, para fazer testes e avaliações complementares nessa criança. Muitas vezes uma fonoaudióloga também pode fazer exames interessantes. Um neurologista e um psiquiatra infantil são de vital importância, muitas vezes, para fecharem esse quadro. Porque o que eu encontro é que os pais chegam para mim e falam: doutora, mas há anos essa criança faz uma abordagem com a fonoaudióloga, ou há anos essa criança vai numa psicóloga, mas esse tratamento ele não está sendo observado, acompanhado por outros profissionais que dariam muita riqueza na observação e na conduta dessa criança. Então, infelizmente, de uma maneira assim, até muitas vezes radical e triste e irrecuperável, essa criança passa anos sem uma observação específica, e quando ela não passa por essa observação mais específica, que muitas vezes é feita por um psiquiatra infantil, por exemplo, ela acaba sem tratamento, sem um tratamento que poderia ajudar na adesão a um estudo, num relacionamento muito mais harmônico na escola. E o que seria muito interessante é colher desses profissionais, através da observação da especificidade dessa criança, do caso dessa criança, da índole dessa criança, do potencial dessa criança, receber orientações com relação a atividades criativas na relação com a família, de terapias complementares ou até de atividades esportivas, artísticas, que poderiam contribuir e enriquecer a vida dessa criança. Então, às vezes, as coisas estão muito simples, muito fáceis de ser conseguidas, desde que haja essa contribuição multiprofissional, que haja essa interação entre alguns profissionais e que juntos consigam orientar e conduzir essa família para um caminho mais fácil e mais produtivo. Eu gostaria então de fazer o fechamento desse assunto da seguinte maneira. Eu gostaria que todos nós refletíssemos de que maneira nós podemos nos aproximar do outro, da escola, das pessoas da família, de uma maneira que a gente consiga escutar o outro numa relação de troca, num diálogos, né, no geral, mais construtivos, para que a gente consiga uma interação de modo a facilitar a vida das crianças. Então, muitas vezes, aquele diagnóstico é uma questão muito simples para ser resolvida. É uma questão que imediatamente você consegue dar o que a criança está precisando há muitos anos. Por exemplo, a criança às vezes tem uma dificuldade auditiva que facilmente você consegue recuperar esse atraso que ela porventura possa estar sofrendo em termos de aprendizagem com profissionais e com aparelhagem adequada, não é? E aí você consegue superar e manifestar um potencial tão maravilhoso que pode ficar suprimido por tantos anos. Tá bom? Então a minha sugestão nesse sentido é de uma aproximação e de uma conduta amorosa em direção ao bem-estar da criança. Muito obrigada!